Bom dia a todos e a todas. Nós iremos hoje continuar o assunto que a gente tem tido nessa segunda unidade. E a gente vai falar hoje, nós falamos na aula passada sobre os pré-socráticos, a gente viu o Tales, Anaximandro, Anaxímenes, a gente viu esses filósofos tentando explicar a realidade a partir daquilo que eles vão chamar de princípio formador da realidade, que é a arquê. E hoje a gente começa a ver um pouquinho do pensamento socrático, aquilo que Sócrates vai dizer, qual seria a base do seu pensamento. Então, Sócrates ele estabelece uma mudança na forma do pensamento que existia em relação aos pré-socráticos, porque enquanto os pré-socráticos procuravam explicar qual era a arquê, qual era o princípio formador da realidade, Sócrates vai começar a trazer à luz um outro olhar da filosofia para o homem. Enquanto os pré-socráticos tentavam explicar a partir da natureza, Sócrates vai tentar explicar essa, essa relação, essa realidade a partir do próprio homem. E aí é importante que a gente conheça algumas coisas sobre Sócrates, pessoal. Sócrates ele é um pensador e ele inaugura essa forma de pensamento e ele parte muito do princípio daquilo que existia da democracia grega. Então, Sócrates era o tipo de homem que vinha todos os dias para o local de debates públicos, que era chamado de ágora, não é agora, é ágora, e na ágora Sócrates ele vinha e fazia a explanação dos seus debates. Algumas informações importantes. Primeiro, Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates, na verdade, foram escritos por seus discípulos, especificamente por Platão. Então, preste atenção. Sócrates não escreveu, não fez nenhum artigo, nenhum livro, nem nada. Tudo que a gente tem de Sócrates, na verdade, é escrito pelo seu, pelo seu discípulo, Platão, por Aristóteles, mas basicamente por Platão, que é o discípulo de Sócrates. Outra coisa também que é interessante a gente perceber na filosofia socrática tem a ver sobre a sua formação como indivíduo, porque isso é importante para a concepção de sua filosofia. Sócrates, a mãe dele, o nome dela era Xantipa, e essa mãe de Sócrates, ela era parteira, ela tinha uma profissão que até anos atrás, aqui no Brasil, aqui próximo da gente, na cidade de Palmares, tinha um grupo de parteiras, mas antigamente você não tinha, por exemplo, a quantidade de médicos que tem hoje, e principalmente no interior, nas partes mais interioranas do país, era muito comum os partos serem feitos por parteiras e não pelos médicos. E por que isso é importante? Por que é importante saber que a mãe de Sócrates era parteira? Porque um dos primeiros vislumbres da filosofia socrática é a ideia que ele vai dizer, é um nomezinho chamado maiêutica. E a palavra maiêutica, a tradução dela significa ser literalmente parteiro ou parteira. Só que Sócrates vai dizer assim: eu sou um parteiro, mas eu não sou parteiro de fazer mulheres parirem filhos, trazerem filhos à vida. Mas Sócrates vai se autodenominar, vai dizer que ele é um parteiro de ideias. Ele é um parteiro para fazer com que os homens possam colocar para fora, possam parir, possam trazer à luz as ideias, a compreensão do mundo, a reflexão. Então, é nesse sentido que um dos principais temas que Sócrates vai abordar durante a sua vida de filosofia. Primeiro é a ideia da maiêutica, ou seja, de fazer com que os homens possam parir suas próprias ideias. Então, por exemplo, quantas vezes você já, às vezes, está no corre-corre, daqui a pouco dá uma parada e tem uma coisa que você começa a pensar, a refletir um pouco mais, começa a ponderar, e aí você começa a ter alguns vislumbres de reflexão sobre determinada coisa. Por que isso é assim? Por que isso dessa forma e não dessa forma? Por que as coisas acontecem dessa maneira e dessa maneira?
Por exemplo, por que, que o sol nasce e se põe? Né? Por que, que aparece a lua? Por que, que o mar, a maré, ela seca e depois ela vem e enche de novo? Ela seca todos os dias e enche. Tem dias que a maré é mais cheia, tem dias que a maré é meia. E por que isso? Então, a ideia de Sócrates é fazer com que a gente tivesse essa capacidade de, de reflexão, de pensar, de produzir ideias, de produzir conceitos, de pensar nas coisas. E aí ele convida para uma vida mais reflexiva. O professor, e o que é ser mais reflexivo? É justamente diante do corre-corre da vida a gente poder parar um pouquinho para pensar, a gente parar um pouquinho para refletir sobre alguns aspectos da vida da gente. A gente não pode viver a vida de uma forma como se a gente fosse robô, fazendo apenas as atividades do dia a dia, acorda de manhã, toma banho, toma café, almoça, vai à escola, depois à tarde vai jogar, vai assistir um filme, à noite janta, e depois vem e brinca, e depois dorme, e depois no outro dia acorda para fazer tudo de novo. Né? A vida não é para ser vivida nessa mecanicidade, de forma mecânica, como a gente fosse robozinhos, mas é para ser refletida. E essa é a proposição que Sócrates faz. A ideia de fazer com que os homens possam parir as suas próprias ideias, conceber suas próprias ideias, gerarem suas próprias ideias, ter a capacidade de pensar, de reflexão, de ponderar um pouco mais, de pensar um pouco mais, saindo dessa trivialidade da vida. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é esse conceito de maiêutica, tá certo? Então, Sócrates ele vai estabelecer isso como base da sua filosofia, né? A ideia de trazer essa reflexão e esse pensamento que Sócrates vai fazer é exatamente o pensamento sobre a forma como o homem deve viver, como é que a gente deve viver em sociedade, como é que eu vivo tendo alguém do meu lado lá, qual a postura que eu devo ter em relação a essa pessoa, quais são os valores que eu devo construir em relação a essas pessoas do ponto de vista ético, como é que eu devo tratar meu pai, como é que eu devo tratar minha mãe, como é que eu devo lidar com meu amigo, como é que eu devo tratar meu amigo, como é que eu lido, como é que eu trato, como é que eu me relaciono com o meu vizinho, como é que eu me relaciono com o meu colega de classe, quais são os valores que eu preciso produzir aqui em mim, aqui, para que essa minha vida seja uma vida digna de ser vivida. Então, Sócrates vai estabelecer essa dinâmica da sua filosofia. É um chamamento a isso, é um chamamento ético, é um chamamento ao relacionamento social, ao relacionamento que se constrói dentro do ambiente social. E aí a gente precisa aprender alguns outros conceitos. Por exemplo, na Grécia existia o conceito de polis, tá certo? Polis. A palavra polis significa cidade. Por exemplo, para quem gosta, por exemplo, de assistir o Batman, por exemplo, a cidade lá, Gotham City, a cidade onde o Batman mora, ela é uma metrópole. Metrópole. Então veja só a palavra polis, metrópolis. Ou seja, ela é uma cidade grande dentro do enredo da, do filme. E a ideia, por exemplo, Recife é uma metrópole, Nova York é uma metrópole, São Paulo é uma metrópole. Os grandes centros são chamados de metrópoles. Então essa palavrinha polis significa cidade. Mas essa palavrinha polis também, ela vai trazer a concepção de algo interessante, que é a palavra política. Que a palavra política vai justamente sair também desse conceito aqui de polis. Então, política ou político é aquele que vive na cidade, é aquele que se relaciona na cidade, é aquele que estabelece relacionamentos com os outros na cidade. E aqui, gente, é importante que a gente tenha essa compreensão. Para os gregos, estar na cidade, se relacionar na cidade, criar políticas públicas para a cidade, discutir a cidade, participar da vida da cidade, isso de fato torna você um cidadão. Então, para os gregos,
Você se torna cidadão à medida que você interage na cidade, a partir do momento que você exerce sua cidadania. E essa cidadania ela deve ser vivida de várias formas, mas principalmente interagindo e vivendo dentro da cidade, estabelecendo essa dinâmica de ação dentro da cidade. Então vamos lá. O que a gente viu até então? Eu falei para vocês que existe um conceito de maiêutica, e esse conceito de maiêutica, segundo Sócrates, é ele vai dizer que é a tentativa de fazer com que os homens possam parir suas próprias ideias. É fazer com que os homens façam que suas ideias possam ser dadas à luz, essas ideias, que elas possam sair daqui da cabeça e elas possam ser algo prático na vida das pessoas. Você pensar na forma de viver, na melhor forma de viver. Então ele se coloca como um parteiro, mas não um parteiro que vai fazer com que as mulheres venham parir e ter filhos, mas um parteiro de ideias. Aquele vai fazer com que as ideias possam ser colocadas para fora, trazidas à luz, tá certo? Esse é o primeiro conceito. O outro conceito que eu acabei de conversar com vocês tem a ver com o conceito de polis, que é cidade, certo? E esse conceito de polis, que é cidade, é que vai dar base à palavra política. Política. E aí, gente, a gente vai estar sempre tratando de política nos encontros da gente, não numa perspectiva política partidária, direita, esquerda, fulano, cicrano. A gente vai estar tratando a política na perspectiva do vermelho, é o partido vermelho, é o azul, é o amarelo, é o verde. Não. A gente vai estar tratando política no seu conceito básico, que é justamente isso que eu acabei de dizer. A compreensão de que a gente precisa interagir na cidade, que a gente precisa participar da cidade. Por exemplo, aqui no Cabo, na cidade onde a gente mora, existe uma Câmara de Vereadores. E toda terça-feira pela manhã, se não me falha a memória, obviamente não nesse período agora, né? Mas quando a gente estava sem o período de pandemia, então toda terça-feira tinha sempre as sessões da Câmara. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode ir a uma sessão da Câmara, pode ver como é que funciona, participar, ver como é que os vereadores se posicionam, o que, que eles votam. Isso é uma coisa que todo mundo deve participar. Por quê? Porque é ali que vão ser decididos os destinos do município, onde você vai ter, por exemplo, saber onde é que está sendo investido tal dinheiro, tal dinheiro. Então, é nesse sentido que a gente vai estar discutindo política, tá certo? Então, política tem a ver com as relações que a gente constrói na sociedade, e essas relações geralmente são relações de poder, porque quando a gente elege alguém, escolhe alguém para ser prefeito ou vereador, por exemplo, ou para ser presidente, ou deputado federal, ou senador, ou deputado estadual, ou governador, na realidade a gente está escolhendo alguém que tem o poder, mas esse poder quem está dando sou eu, é você que está dando. Por isso que o político é um representante meu e seu. Ele não é para mandar na gente, o político não está ali para mandar na gente, pelo contrário, ele é um funcionário que eu e você, pela sua escolha, fizeram com que eles chegassem lá. E se ele fizer alguma coisa que desagrada, ou que está indo em contra daquilo que a gente esperava, ou daquilo que ele propôs, cabe a gente pedir e cobrar desse político que ele faça aquilo que ele se propôs a fazer, tá certo? Então, conceito de maiêutica, o outro conceito que a gente acabou de reforçar agora é o conceito de política, de polis. Então, polis tem a ver com essa coisa da cidade, como a cidade estabelece suas relações. Então, para Sócrates, o homem ele foi feito para viver na cidade. E quando eu estou falando na cidade, gente, não estou falando, então quer dizer que uma pessoa que mora no campo, que mora lá no engenho, não. Quando eu estou falando cidade, eu estou falando no sentido de pessoas que convivem dentro de um ambiente, seja ele no ambiente urbano, seja ele no ambiente rural. Então é a mesma coisa, tá certo? Então as pessoas que convivem, por exemplo, no campo, que tem a vida lá, por exemplo, tem que ter um cultivo, também a gente entende essa relação como essencial para as pessoas. Então vamos lá. O outro conceito que eu preciso que vocês entendam é um conceito também que Sócrates vai trabalhar, é o conceito de ironia. A filosofia de Sócrates basicamente tem dois posicionamentos, duas partes. Uma é a maêutica e a outra era a ironia. E o que é ironia? Ironia, no português, é uma espécie de figura de linguagem. Quando eu falo uma coisa, mas aquilo que eu estou falando, pela forma como eu estou dizendo, na realidade é o contrário do que eu estou dizendo.
Por exemplo, eu digo assim, por exemplo, você acabou de chegar na sala de aula e chegou atrasado. Aí eu digo para você, chegou cedo, né? Ou seja, é óbvio que você não chegou cedo. Mas ao dizer assim, chegou cedo, não foi? Ao dizer isso, eu estou ironizando você. Eu estou usando de uma ironia, porque você acabou de chegar atrasado, você não chegou na hora, você chegou atrasado. Então eu estou ironizando. E ao ironizar, eu falo uma coisa, só que o que eu estou falando geralmente é o contrário do que eu estou dizendo. Então quando eu digo assim, chegou cedo, eu estou dizendo, na verdade, você chegou tarde, não foi? Então, esse elemento é outro elemento que é básico na filosofia de Sócrates, a ironia. E como é que ele fazia isso? Como é que Sócrates utilizava essa ironia? O que é que ele fazia? Então, Sócrates usava o discurso, principalmente o diálogo com a pessoa que conversava com ele, e ele fazia perguntas. Então, uma coisa que a gente vai descobrir é que a filosofia de Sócrates não era uma filosofia, por exemplo, como alguns filósofos escrever muitos textos, não. Sócrates fazia diálogos. Ele fazia perguntas. Lembra da maiêutica? A ideia de fazer os homens parir suas ideias. Ele disse que a única forma que os homens vão ter de parir suas ideias é a partir da pergunta, da argumentação. Então, uma pessoa chegava e dizia: Ah, eu conheço isso aí. Eu sei o que é isso. Então, Sócrates olhava para a pessoa e dizia assim: Você tem certeza que você conhece? Você está certo que você conhece sobre isso? Tudo bem, então, me fale um pouco sobre isso. E a pessoa começava a falar, começava a discorrer sobre aquilo, conversava sobre aquilo. E daqui a pouco ele fazia uma outra pergunta. Mas assim, o que você acabou de dizer agora há pouco, não contraria o que você falou agora a mais não, mais tarde. Aí a pessoa olha assim e ele começa a fazer perguntas, 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 perguntas. E aquele conhecimento que a pessoa pensava que tinha sobre determinado conhecimento ou assunto, na realidade ele terminava descobrindo que não tinha. Ele terminava descobrindo que esse conhecimento que supostamente ele tinha, na realidade ele não tinha. Era um conhecimento falso, era uma compreensão limitada daquela realidade. E aí Sócrates, com isso, fazia com que os seus opositores caíssem em si e reconhecessem que não sabiam tanto quanto sabiam. Dá para entender? Então, eles levavam os seus opositores, aqueles que ele conversava, que dialogava, a reconhecer que o conhecimento que ele tinha, que a sabedoria que ele dizia ter, não era tão, tão sábia assim. Então, a partir das perguntas, usando esse método da ironia, Sócrates começava a fazer com que a pessoa que ele estava conversando, que dizia que sabia sobre alguma coisa, na realidade não sabia tanto. Por exemplo, uma pessoa que era formada em direito, por exemplo, ele começava a perguntar questões básicas do direito a essa pessoa. Então perguntava isso aqui, e a pessoa respondia isso aqui, e ele começava a perguntar e chegava um ponto que a pessoa terminava não, ou melhor, a pessoa chegava à compreensão de que não conhecia tanto quanto pensava que conhecia. E a partir daí, Sócrates desconstruía o conhecimento ou a argumentação daquela pessoa para mostrar para ela que ela não sabia tanto quanto ela pensava que sabia. Tá certo? Então vamos lá. Quais são as duas bases do pensamento socrático, da filosofia socrática? Primeiro, a ideia da maiêutica, fazer os homens parirem suas próprias ideias, fazer os homens refletirem sobre suas vidas e parirem suas próprias ideias, suas próprias concepções. Segundo, como é que ele fazia isso? Como é que ele fazia para que os homens tivessem isso? Ele fazia isso através das perguntas. Ele perguntava, ele questionava. Só que essas perguntas não eram perguntas bobas, eram perguntas articuladas, geralmente com esse tom irônico, com essa forma de questionar a pessoa, levando ela à compreensão de que ela não conhecia tanto quanto pensava que conhecia. Então, gente, essa é basicamente as duas vertentes do pensamento socrático, e ele vai terminar tendo. Há duas frases de Sócrates são atribuídas a ele, que também trazem uma compreensão clara do que representa esse pensamento socrático, tá certo? Uma frase é o só sei que nada sei, ou de uma coisa eu sei que eu não sei de nada. Mas para a gente entender de forma mais sintética, mais compreensível, só sei que nada sei.
Como é que uma pessoa pode dizer que sabe uma coisa dizendo que não sabe? Pois é, Sócrates aqui está trabalhando aquilo que a gente chama de princípio da ignorância. Quando uma pessoa sabe de tudo, ela não aprende mais nada. Ora, se eu já aprendi de tudo, se eu já sei de tudo, tem alguma possibilidade de eu aprender alguma coisa a mais? Não. Se eu já sei de tudo, então não tenho nada que aprender mais. Mas quando uma pessoa não sabe, reconhece que não sabe, ela está aberta para um novo conhecimento. Então, ao Sócrates dizer tudo que sei que nada sei, eu só sei que nada sei, ele está dizendo que ele está disposto a aprender, a conhecer, está disposto a descobrir novas coisas. É muito comum isso, porque quando uma pessoa geralmente diz saber muito sobre algo, geralmente ele não sabe. Quando você tem uma pessoa que é muito metida, isso aí eu sei fazer, isso aí não sei o que lá, e a pessoa diz assim, vai lá, faz, aí a pessoa não consegue fazer. Então, por exemplo, é muito comum quando a gente vê uma pessoa que toca violão e toca bem violão, aí você pergunta para a pessoa, você toca violão? Aí a pessoa que toca bem, ela diz assim, rapaz, eu toco um pouquinho, eu toco mais ou menos. Dá para enganar, ela faz isso. E geralmente quando a pessoa não sabe tocar violão, ou toca muito mal, ele diz, eu sei, eu sou desenrolado que só. Tá? E quando você vai ver, o cara sabe tocar uma ou duas músicas. Então, o que Sócrates está propondo quando ele diz assim, só sei que nada sei? É que a única forma que a gente tem de conhecer as coisas é declarando a nossa ignorância, é reconhecendo que a gente não tem a capacidade de conhecer. Então, quando eu reconheço que eu não conheço tanto, eu estou aberto para conhecer mais. Então, quando Sócrates disse só sei que nada sei, o oráculo de Delfos, que era um local onde as pessoas iam consultar, iam buscar informações, disse o seguinte: Sócrates é o homem mais sábio de todos os homens, porque Sócrates ele é capaz de reconhecer que não pode conhecer tudo, ou ele é capaz de reconhecer que não pode conhecer. Então, essa essa capacidade do homem que o homem tem de reconhecer sua limitação, de assumir sua ignorância, é essencial para o conhecimento. Então, se um professor, por exemplo, chega em sala de aula dizendo, eu sei de tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, vai ter coisas que ele não vai conhecer. Um professor, por exemplo, se ele é muito bom em matemática, talvez em história ele não seja tão bom assim, ou talvez não conheça praticamente nada de história e conheça muito bem matemática, mas é a área dele, ele só conhece aquilo mesmo. Então, ele precisa reconhecer a ignorância, precisa reconhecer que não conhece, que ignora aquele conhecimento para que ele possa conhecer outras coisas, tá certo? E a outra frase atribuída a Sócrates, que a gente vê só sei que nada sei, a outra frase atribuída a Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí vem uma perguntinha para você. Você se conhece? Você conhece o que vai dentro de você? Você conhece o que vai aqui em você? Você já é capaz de conhecer ou reconhecer seus valores? Você é capaz de ver em que você é bom e em que você é limitado ao Então eu vou deixar essa perguntinha para você, tá certo? Deixar essa perguntinha para você. Então, como atividade para a gente poder fazer, gente, eu vou pedir para que vocês pesquisem o conceito de política de uma forma geral, tá certo? E a gente vai discutir isso depois. Vou pedir para que vocês vejam um pouco mais esse conceito de ironia de Sócrates. E quero também deixar como atividade para que vocês possam aprofundar um pouco mais. Vocês vão pesquisar sobre o mundo das ideias de Platão, tá certo? O mundo das ideias de Platão. Essa é a atividade que vocês devem fazer, tá joia? E aí a gente vai tentar responder um pouquinho dentro dessa perspectiva na próxima aula. Então, galera, foi massa. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês ricamente e a gente se encontra novamente na próxima semana. Valeu, tchau, fiquem com Deus.